Sergipe, estado com mais de 2 milhões de habitantes, metade da população com mais de 33 anos e maioria feminina. Essas características do nosso estado foram evidenciadas pelo Censo 2022 e são uma valiosa ferramenta para o acompanhamento de formulação de políticas públicas que se adequem ao perfil da população. Mas e aí, você sabe para que serve o censo ou por que ele é tão importante? Não se preocupe, esse é o tema do nosso episódio de hoje do Guia FAM F1. O primeiro censo demográfico do Brasil foi realizado em 1872, após a aprovação do Regulamento Censitário de 1870, que determinou que os censos cobririam todo o território nacional e que deveriam ocorrer a cada 10 anos. Em 1940, lá no morro, começaram o recenseamento. E o agente recenseado esmiuçou a minha vida, que foi um horror. E quando viu a minha mão sem aliança, encarou para a criança que no chão dormia e perguntou se meu moreno era decente, se era do batente ou era da folia. O IBGE só foi criado em 1936, quando foi inaugurada uma fase moderna aos censos no Brasil. Como, por exemplo, foi introduzido novos questionários com o intuito de mensurar a taxa de emprego e desemprego, rendimento, fecundidade, dentre outros temas. Quem explica mais sobre a fundação do IBGE é Vinícius Andrade, do IBGE Sergipe. O IBGE surge em 1936, num contexto de reorganização da burocracia estatal, com mais centralidade no nível federal de governo. Então, as ações de planejamento, essas ações relacionadas a planejamento e desenvolvimento de políticas públicas, elas passam a ser mais concentradas no nível de governo federal. E aí o IBGE surge nesse contexto, de produzir dados oficiais, estatísticas oficiais, para uma burocracia estatal que é sedenta por dados atualizados, por dados recentes e por dados que refletissem de maneira uniforme todas as unidades da federação. Para a coleta desses dados, o IBGE conta com uma grande equipe em cada unidade federativa, que durante os anos de censo, como no último realizado em 2022, é multiplicada para atingir o máximo de pessoas possíveis. A coleta dos dados é realizada por meio de entrevista presencial com a aplicação de questionários. O censo demográfico é uma pesquisa domiciliar, ou seja, a unidade de investigação do censo é o domicílio e dentro do domicílio a gente tem uma outra unidade de investigação que é o morador. Então, o IBGE, a cada 10 anos, passa de porta em porta, aplicando um questionário. Esse questionário ele investiga características tanto do domicílio quanto dos moradores daquele domicílio. E aí, a partir dessas características que são investigadas, a gente consegue fazer tabulações suficientes para planejamento de políticas públicas e desenvolvimento do país. Os censos demográficos nada mais são do que uma fonte de informação sobre a situação de vida da população em cada um dos municípios e localidades do país. Quando esses dados são analisados, é possível ter uma ideia do que a população precisa e assim pode-se pensar em alternativas para suprir essas necessidades. Recentemente, o censo, por exemplo, divulgou esses dados de população idosa, a população por idade, população por sexo, enfim. E isso abrange a população idosa. Então, para o desenvolvimento de políticas públicas, um exemplo é justamente essa situação da divulgação das populações por grupos de idade. A gente sabe que esses grupos de idade têm necessidades específicas do ponto de vista da formulação de políticas públicas. Então, para populações idosas, a gente vai precisar de uma atenção, um olhar diferenciado das políticas públicas, tanto no que diz respeito a adaptações do espaço urbano relacionadas à mobilidade, quanto a adaptações da própria habitação, adaptações da rede de acolhimento de saúde, que tem que ter uma atenção especial para esse grupo de pessoas, e ao mesmo tempo a gente também tem a quantificação de pessoas no outro extremo da pirâmide etária, por exemplo, a enumeração de crianças e adolescentes, com necessidades específicas também. Em cada conjunto, em cada área de enumeração do censo, a gente tem uma distribuição específica desses grupos de população. Ou seja, em um local a gente tem mais crianças e adolescentes do que idosos, em outros locais a gente tem mais idosos do que crianças. E aí a formulação das políticas públicas, ela parte desse olhar, para essa caracterização dessa área de enumeração e partindo daí formular uma política pública adequada e suficiente para as necessidades daquele grupo, daquela população. E aí, deu para entender? O programa vai terminando por aqui. Para saber mais sobre o tema e ficar informado sobre tudo o que acontece no estado, no país e no mundo, fique ligadinho aqui no nosso Instagram, @portalfanf1, e no site fanf1.com.br.
Até a próxima!